Que a paz, o amor, a alegria de Cristo Jesus, a cura, a libertação, o livramento e salvação entre no seu lar, na sua vida e na sua família. Juízes 4. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azon. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete, Agogim. E Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. E ele mandou Débora. Então, mais uma vez, o povo pede socorro a Deus. Quantas vezes Deus tem libertado o seu povo? Quantas vezes Deus tem dado livramento ao seu povo? Quantas vezes Deus tem salvado o seu povo? Quantas vezes Deus tem feito coisas grandiosas pelo seu povo? E quantas vezes este mesmo povo não soube agradecer, não soube obedecer, não soube ser fiel a Deus, não soube dar o valor para Deus, o valor que Ele tem dado para cada um de nós. Quantas vezes Deus salvou o seu povo, libertou o seu povo, curou o seu povo, e quantas vezes esse povo, o mesmo povo, pecou contra Deus novamente. E quantas vezes esse mesmo povo que pecou novamente contra Deus pediu socorro a Deus novamente. E mais uma vez o povo de Israel, pecando novamente, sendo escravo novamente, teve que pedir socorro para Deus. Então era um rei mau, Jabim, e o comandante do seu exército, Císera. E 20 anos de sofrimento, isso te lembra alguma coisa? Uma nação escravizada pela política, escravizada pelo exército esse que cometia vários crimes contra o povo. Um rei que cometia crime contra o povo durante 20 anos. Esse comandante do exército, chamado Císera, fazia todas as maldades e atrocidades que ele queria, porque ele tinha o poder, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo contra o próprio povo. Povo este que era o dono verdadeiro de tudo aquilo que ele usufruía. 900 carros. 900 carros contra o próprio povo. Usando contra o próprio povo. Mas Deus chamou Débora. O povo gemeu, o povo pediu socorro e novamente Deus foi bondoso e mandou Débora para libertar o povo que sofria por 20 anos. É assim a nossa vida, na mão de políticos que só veio para arrancar o que nós temos e usufruir e usar dos nossos benefícios contra nós mesmos. Certos políticos que vêm com mentiras e enganações, pegam o poder e depois destrói o próprio povo, com opressão, com ditadura, porque Jabim era um rei ditador, Císera era ditador. Eles juntos destruíam o povo pela opressão, pelas maldades que ele fazia com o próprio povo. E Deus mandou mais uma vez libertação para esse povo, libertação através de Débora. E dessa vez não chamou homem, desta vez ele chamou mulher. Porque Deus, ele não escolhe o que o homem quer, mas ele escolhe o que ele quer. Então Débora veio, mesmo sendo uma mulher,
comandou a guerra, comandou o exército junto com Baraque. E destroiu, destronou Jabim, destronou Sísera. Eles foram destruídos, destronados. E é assim que Deus faz. Deus diz: aqueles que são maus colherão fruto da sua própria maldade. E o exército de Deus, povo de Israel, povo escolhido que Deus ama, destruiu os inimigos. Porque como Deus está lutando ao lado dos pequeninos, lutando ao lado daqueles que são oprimidos, daqueles que sofrem, que são órfãos, viúvas, necessitados. É do lado desses que Deus está. Então ele derrota qualquer povo poderoso como Jabim e Sísera, somente para dar proteção para os seus filhos, seus mais necessitados e pequeninos. Ele disse: não toca nos meus pequeninos, não toca nas viúvas e nos órfãos, não toca no meu povo. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus não é um título. O povo de Deus são aqueles que clamam por Jesus, porque falta de tudo para eles. Falta alimento, falta veste sapatos, falta tudo para esse povo pequenino que clama por comida, clama por veste, clama por sapato. São esses que Jesus escolhe para defender. E é contra tudo e todos que Deus vem defender o seu povo oprimido. Esse é o povo de Deus, é o povo que não tem sapato, não tem roupa, não tem comida. Esse é o povo que Deus ama, esse é o povo dele. Ele disse: a minha religião é a viúva e os órfãos, é ajudar os necessitados. Essa é a minha religião. Façam isso e vocês terão o reino dos céus. Então Débora veio por eles, Débora veio pelos necessitados, Débora veio pelos pobres, Débora veio pelos que não têm voz, Débora foi a voz daqueles que não podem falar, Débora foi a voz daqueles que são oprimidos, chicoteados, aqueles que são injustiçados. Débora veio por eles. E Débora veio debaixo da proteção de Deus e da ordem de Deus. E não tem como você perder batalha quando foi Deus que esteve do teu lado. Então não adianta exército nenhum, não adianta dinheiro, não adianta 900 carros, não adianta ser de exército, não adianta ser rei. Se não estiver com Deus, vai perder a batalha. E foi assim que Débora venceu. Libertou o povo da opressão de 20 anos, destruiu Jabim e Sísera, Débora, Baraque e Jael. E o povo foi feliz de novo, e o povo teve paz de novo, e o povo saiu da opressão, foi livre, o povo foi livre novamente. Isso é libertação, isso é cura. Nós somos livres, libertos por Deus, por Jesus. Aquele que tem fé e que luta do lado de Deus nunca perde batalha, assim diz o Senhor. Mas se lutar na causa errada, você sempre irá perder. Quem luta do lado de Deus pelas causas certas sempre irá vencer. Débora lutou ao lado de Deus pelas causas certas, pelos oprimidos, pelos menos favorecidos. Ela lutou do lado dos pequeninos e ganhou. Mas quem lutou contra o povo, contra o povo de Deus, contra os filhinhos de Deus, os pequeninos de Deus, que foi Sísera e Jabim, foram destronados, arrasados e destruídos. É assim que Deus trabalha.